Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver, mesmo com vitória sobre a África do Sul, seleção brasileira é vaiada no Morumbi. Emerson Sheik está fora do duelo entre Corinthians e Grêmio. E mais, Lance Total desvenda os segredos do agora líder Fluminense. A seleção brasileira voltou a decepcionar. A vitória por 1-0 sobre a África do Sul, com gol de Hulk aos 28 minutos do segundo tempo, não foi suficiente para livrar a equipe de Mano Menezes das vaias no Morumbi. Os mais de 51 mil torcedores presentes no estádio paulista gritaram olé nas jogadas da África e chamaram Neymar de pipoqueiro. Então, acho que com maturidade, envolvendo todas as partes, penso que podemos cuidar disso, porque ele é um dos melhores, se não o melhor jogador brasileiro. E nós não podemos ver o melhor jogador brasileiro sendo tratado como foi tratado hoje, porque senão nós vamos perder muito do melhor jogador brasileiro e nós não podemos perder. Nós temos que ganhar mais jogadores próximos do Neymar. É isso que estamos tentando construir. Então, eu acho que é o cuidado que temos que ter. Luiz Signor, a seleção brasileira está longe do ideal. O que precisa mudar? Bom, para a seleção brasileira voltar a ser a seleção brasileira que se notabilizou como uma das melhores do mundo, eu acho que é necessário uma troca de comando, né? O Mano Menezes já tem mais de 2 anos no comando da seleção, ainda não conseguiu dar um padrão tático para essa seleção, para esse time. Convocou muitos jogadores de todas as posições, tem convocado os melhores de cada posição, mas ainda não conseguiu. Teve as Olimpíadas, ficou um período longo com esses jogadores e fracassou nesse tão sonhado ouro olímpico. E hoje o Brasil teve uma atuação ruim, desperdiçou alguns gols, foi vaiada. E uma troca de comando, mesmo próxima de Copa das Confederações, Copa do Mundo, pode ser arriscada, mas pode ser também uma solução. Certo, Luiz. E o Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com total soberania. O tricolor tem o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor saldo de gols e o artilheiro do torneio, Fred, com 10 gols. O atacante, inclusive, está recuperado de edema ósseo na bacia. Fred treinou nesta sexta e foi praticamente confirmado para o jogo contra o Internacional. Depois desse treinamento do Fred, já está não havendo nenhuma reviravolta até amanhã, está escalado para domingo, quer dizer, está bem, foi como foi dito anteriormente, apenas um hematoma, então já está apto, está com vontade, está querendo e domingo está escalado. Fred é um reforço importante para o Fluminense manter a liderança. O time tricolor tem 71,2% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Manter uma média de vitórias alta como essa não é fácil. Quais são os segredos do Fluminense? O Fluminense chega na 23ª rodada do Brasileiro com o maior número de pontos da história dos pontos corridos nessa rodada do Brasileirão, com 47 pontos. Isso aí é reflexo do grande elenco que o Fluminense tem, da base que foi mantida e do grande treinador que o tricolor tem. O Fluminense só perdeu uma vez neste campeonato brasileiro, foi na derrota para o Grêmio, no Olímpico, 1-0, um jogo em que o time realmente não jogou bem. Mas o fato é que o Fluminense aprendeu a disputar partidas mais complicadas, sabe segurar o adversário, tem uma defesa sólida e sai muito rápido no contra-ataque. Então esse é um dos fatores do time ser o líder do Campeonato Brasileiro. É um time maduro que está acostumado a decisões. Olha, o segredo da defesa do Fluminense é melhor do campeonato se deve ao entrosamento. O Leandro Eusébio e o Gum já jogam juntos no clube há algum tempo, inclusive foi a dupla campeã brasileira de 2010. Além disso, esse entrosamento contribui para ela ser a menos vazada do campeonato, com apenas 15 gols sofridos. Já temos mais aí de 22 jogos. O ataque do Fluminense é o mais positivo do Campeonato Brasileiro, com 37 gols, por conta da quantidade de estrelas que eles têm no elenco. Fred, Deco, Thiago Neves, o Wellington Nem, o Rafael Sobis, e até mesmo o jovem Samuel, que sempre que entra, dá conta do recado, já tem 5 gols no Brasileiro. Um dos
principais motivos para o Fluminense estar na liderança do Brasileirão, com certeza, é o artilheiro Fred, que já tem 10 gols no campeonato. Ele tem, mesmo sofrendo com algumas lesões, ele tem jogado e tem sido fundamental para o time. E é interessante que ele já volta nesse jogo contra o Internacional. Cheio de segredos o Fluminense, né? O dia de feriado no São Paulo foi tranquilo. Os trabalhos foram mais rápidos do que os convencionais, mas contaram com uma atuação impressionante de William José no treino. O atacante marcou 6 gols. Já Luiz Fabiano balançou 3 vezes as redes. Apesar disso, Ney Franco vê o time tricolor mais fraco sem o meia Lucas, que está com a seleção. O treinador já sabe o que esperar em caso de vitória ou derrota no clássico Sansão. A conta ela é muito simples, né? O que a gente vai conseguir na prática depende do resultado do jogo. Se a gente vencer o jogo 3 pontos, eu vou voltar aqui na coletiva depois do jogo, a gente vai incentivar, a gente vai intensificar e continuar nessa linha que a gente está trabalhando. E se a gente tiver uma derrota, logicamente que a gente vai distanciando de todo esse assunto, de das indagações de vocês em relação a título e G4, né? Logicamente, se a gente tiver uma derrota, a gente vai distanciando de tudo isso que a gente está falando aqui, está pregando, do que a gente acha, do que essa equipe poderia estar um pouco à frente, né? Então depende, logicamente, que o resultado do jogo já começa a clarear bem o caminho nesse jogo aí. Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo na Vila Belmiro em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro. O Peixe, que chegou a ficar 6 partidas sem perder e já falava até em título, agora já soma 3 derrotas consecutivas. Se perder para o time tricolor, chegará ao seu pior momento na temporada. Desanimado, o técnico Muricy Ramalho declarou que já desistiu de disputar a Libertadores do ano que vem. Bruno Cassucci, não é cedo para Muricy desistir de dias melhores no Campeonato Brasileiro? Olá, internauta da TV Lance. A declaração do Muricy Ramalho de que o time não briga mais por vaga na Libertadores, ou de que isso é quase impossível, surpreende pelo fato da gente estar apenas na 3ª rodada do segundo turno. E ainda mais agora que o Santos, depois desse final de semana, quando enfrenta o São Paulo, voltará a ter Neymar e Arouca. A gente também espera uma rápida solução do caso Ganso. Então é possível que as coisas voltem a, digamos, entrar na linha para o Santos. E é muito cedo para jogar a toalha. De fato, daria e ainda dá para se trabalhar e correr atrás. É difícil, muito. Até porque, como disse o Muricy, os concorrentes que estão lá em cima vão muito bem. A gente tem que ponderar se o Muricy realmente acredita nisso ou se é uma forma dele já ir preparando a torcida, já ir se livrando também de possíveis cobranças no futuro com essa declaração, né? Não creio que o Muricy já tenha aberto mão totalmente do campeonato e de uma briga por vaga no G4. Até porque, como eu disse, é sim possível fazer algo para o time melhorar e voltar a entrar nos trilhos. Certo, Bruno? Ninguém viu, mas disseram que Adriano treinou com bola e junto com o time do Flamengo. Dorival Júnior fechou o treino para a imprensa nesta sexta-feira. Quando os jornalistas foram liberados para entrar, o gramado do Ninho do Urubu já estava vazio. Na coletiva, o treinador revelou que vai mexer no time que enfrenta o Curitiba neste sábado. Marlon, Amaral e Liedson estão fora do jogo. Na zaga, o Flaut ou o Ayrton, tá? E no meio-campo a entrada do Muralha. Então nós ficaríamos com o Muralha, Luiz Antônio, aí o Ibson e o Botinelli. Negueba e o Wagner Love, até porque o Liedson nós temos trabalhado naquela condição, né? E pelo menos no início, até que ele readquira as suas melhores condições, apenas uma partida ao longo da semana. Emerson Sheik está fora do duelo contra o Grêmio. O atacante abandonou o treino mais cedo com dores na coxa e foi cortado do jogo deste sábado no Pacaembu. Com isso, Edenilson deve permanecer na equipe atuando aberto pelo setor direito. Douglas, suspenso, será substituído por Danilo, que havia sido poupado contra o Figueirense. O goleiro Júlio César também está de volta ao time. A maior preocupação de Tite para a partida é com o meio de campo do Grêmio. Eu tenho uma série de situações a ficar atento e respeitar o Grêmio, Elano, Zé Roberto e os outros da qualidade toda que tem o Grêmio.
Mas eu vou ficar atento, assim, mais do que comentar do Elano, ficar atento a nós podermos neutralizar o Elano e a equipe do Grêmio. Juninho deixou o departamento médico e depois do treino dessa sexta-feira praticamente garantiu sua volta ao time para o duelo contra o Bahia neste domingo. Sem chances de sair da última vaga do G4, a equipe cruzmaltina precisa de uma vitória para se aproximar do Grêmio, terceiro colocado. Já o tricolor baiano tenta se distanciar dos últimos colocados. Feriado sem descanso para os jogadores do Vasco aqui em São Januário. Na manhã desta sexta-feira, jogadores treinaram visando a partida de domingo contra o Bahia. Com desfalques importantes no elenco, a meta é fazer valer o mando de campo e sair com os 3 pontos em São Januário. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais nivelados, que você vê o cara que está lá embaixo ganhando o cara que está na ponta e assim sucessivamente. Então acho que vai mais pelo nosso foco. Independente da equipe que a gente vai enfrentar, a gente vai sempre buscar os 3 pontos para poder subir na tabela e conquistar o título. Um jogo como esse, ele se torna sempre perigoso porque as equipes vêm aqui e são todas as equipes, então elas procuram jogar no contra-ataques, fechadas, então a gente tem que ter um cuidado, tem que controlar bem a ansiedade, porque jogando em casa a gente tem que fazer resultado e aí você não pode dar facilidades para o adversário. Mesmo com a queda de rendimento no final do primeiro turno, o Vasco se mantém no G4 há 48 rodadas, contando o Brasileirão 2011. E é o clube que está há mais tempo entre os 4 primeiros no Brasileirão. O nadador Daniel Dias conquistou sua 5ª medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres. O brasileiro venceu a prova dos 50 metros borboleta com tempo de 34 segundos e 15 centésimos e quebrou mais um recorde mundial. Novak Djokovic bateu o argentino Juan Martín del Potro por 3-0 pelas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos. Nas semifinais, o sérvio vai encarar o espanhol Davi Ferrer em busca do bicampeonato da competição. A Alemanha venceu as Ilhas Faroe por 3-0 nas eliminatórias europeias da Copa de 2014. A Inglaterra também fez bonito e goleou a Moldávia por 5-0. A zebra ficou por conta da Itália, que empatou em 2-2 com a Bulgária. O Lance Total fica por aqui. A gente volta com uma nova edição na segunda-feira, a partir das 11 da noite. Bom fim de semana, boa rodada. Vejo você.